Eu coloquei de fundo uma gameplay aleatória, vou tentar fazer da forma mais rápida possível, não tô a fim de ficar nesse purgatório de edição, quase 2 dias pra parir um vídeo quando passa 10 minutos. Sinceramente, pelo que eu vou falar aqui hoje, é bem possível que seja o EP final mesmo, dessa vez é pra valer. Então não importa tanto o que aparece na tela, é mais o assunto mesmo. Algumas horas atrás, a partir da atual data gravada desse vídeo, tinha pipocado umas notícias de que em alguns casos de H5N1 aqui no Brasil estão aparecendo. E quando eu fui olhar de novo, acho que não deu 48 horas, já tinha mais casos. Além de que deu exatamente, se não me engano, 2 semanas que tinha postado um vídeo anterior comentando sobre isso. Aí fica o seguinte pensamento: se em questão de poucas horas já evoluiu a situação, imagine em poucos meses. Eu poderia falar mais sobre as consequências, os mal contados, o quanto que muitos não têm noção do que tá pra acontecer. Mas o que mais interessa, o problema é que falaram que não dá nada consumir ovo e frango, que já deixou a situação bizarra e em contradição, porque a China, a Argentina e sei lá mais quem, suspenderam a compra de frango no Brasil. Agora olha só, igual tava no comentário, se não há nenhum risco de consumirmos, então por que pararam de comprar? Eu que não vou ficar brincando de roleta russa com a morte. Enfim, já sabendo disso, que a situação poderia agravar e isso geraria um teste espiritual colossal, deixei pré-postado, gravei com antecedência um vídeo sobre, tá pra ser lançado daqui a pouco. Dito isso, primeiro tópico é sobre preparação. A maioria daqui, desse reino caído, foram induzidos, doutrinados ou mal acostumados, melhor dizendo. É que assim, ó, cuidado com o que eu vou falar agora, deixar aqui bem claro. Eu também vejo, de vez em quando, vídeo de ASMR, Arrume CC comigo, daily vlog, indo comer em restaurantes e tantos outros. Eu acho fofo ver vídeo de mulher organizando as coisas, se arrumando, etc e tal. Passa uma vibe legal, eu até entendo isso. É tipo um mecanismo de sobrevivência. Ok, é compreensível. O problema é só viver como se a sua vida dependesse de atividades secundárias, se é que dá pra colocar dessa forma. Só gravar rotina, só jogar videogame, só viver como se fosse um roleplay mesmo. Inclusive, eu, por exemplo, adoro não porque é uma palavra muito forte, sou um simpatizante, gosto muito, me dão comichões jogar videogame, mas não que eu viva pra isso. O problema é quando qualquer atividade ou tarefa acaba eclipsando, tornando opaco o verdadeiro propósito de estarmos aqui. Com isso, muitos não se preparam ou sequer prestam atenção caso em algum momento da vida venham a ser testados, perseguidos ou passem por situações mais difíceis. Eu falo no sentido espiritual, mental, psicológico. É aquela clássica história da pessoa que tem dinheiro, mundos e fundos, blá 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 blá. E se colocar ela pra fazer qualquer atividade mundana ou obedecer ordens, ganhar dinheiro, negócio, política, ficar na frente de um computador, etc., ela até consegue realizar. Porém, se pegar essa mesma pessoa pra tentar ler, se dedicar pra alguma coisa relacionada ao lado espiritual, que é o verdadeiro mundo real, ela não consegue focar e fica até com sono ou desconversa. Mas, né, isso é coisa de otário. Correto é servir o ego como se fosse um deus exigente, e ele é. Só que o salário dele é o Nether também, a morte. Até porque hoje o ego virou o novo Espírito Santo, só que da Deep Web, ao contrário. Não guia, apenas manipula. E, na minha opinião, lente, ponto de vista, só acho, assim, talvez, sei lá, uma das tantas coisas que cooperou muito com isso foi aquela estética plástica falsa que venderam dos anos 2000. O tal dos anos dourados. E aqui entra outro tópico. Eu tava reparando em algumas figuras famosas, o antes e depois. Você pode pegar aí o Arnold Schwarzenegger, Stallone, Jack Chan ou tantos outros. Teve um específico da WWE que é bem brutal o caso dele, Lex Luger, se não me engano o nome. Pra quem pesquisar vai notar exatamente o que eu quero transmitir, expressar nesse vídeo. Tudo tem seu tempo de florescer, murchar e morrer. Tudo tem início, meio e fim. É triste porque tem muitos seres humanos que vivem como se fossem imortais. O demo já fez uma lavagem cerebral. As pessoas preferem aceitar trocar poucos anos num falso bem-estar do que ter uma eternidade no reino da verdade e justiça e passar uma tribulação aqui. E você percebe pela forma com que vivem ou fingem viver, porque o pecado massacra não deixa a pessoa viver. E essa anomalia no caráter, alteração no ponto de vista, visão turva, seja pelas redes sociais ou até programas, séries e filmes, tudo isso moldou gerações. Aliás, tenho uma opinião sobre isso. Eu sou adepto da seguinte visão: a mídia popular já planejou, esboçou, coordenou como cada um se sente, e graças a esse feitiço indireto, a todo esse engodo de Satanás por trás da televisão e outras mídias populares, programação preditiva, fake news da fake news, ficar tapando informação real, só serviu para injetar veneno na mente da massa população. E todos adotaram a mentalidade a Wonderful Life, só que eu não gosto de falar desse assunto, porque percebo que a maioria esmagadora das pessoas já cravaram na cabeça delas que a vida perfeita pode existir. O que é totalmente antibíblico, mas ok. Então, daqui a pouco, quando chegar esse treco da Pan 2.0, mais o apocalipse bíblico se cumprir, e cada um entenda por si só a verdadeira importância que cada coisa tem. Além disso, o que a maioria esquece é que o ser humano sempre foi podre desde a época de Noé. Então é impossível que exista anos dourados. O que pode existir são pequenos fragmentos de bons momentos. Isso é diferente e único para cada um. Muda de pessoa para pessoa. Nem sempre vai ser no mesmo ano barra período. Se uma coisa que o ser humano sabe fazer bem feito desde sempre é ficar num carrossel de autodestruição até o dia do juízo final. E ainda bem, graças ao bom Deus que tem um juízo final, em essência, tudo isso se resume a maior parte dos que habitam aqui fazem de tudo lícito ou ilícito para conquistar essa tal de vida perfeita que não existe. O que é engraçado, porque você vê lá
Justin Bieber, por exemplo, que tá com um monte de problema, e tantos outros artistas, estrelas que tem por aí, se realmente o antídoto fosse dinheiro, poder, relacionamento, então todos esses famosos eram pra estar bem resolvidos. No entanto, não é o que acontece, não é o que parece. Outro tema que dá pra inserir aqui, muito pouco eu falei sobre, acho que no vídeo de Dantes Inferno, dei uma palhinha bem rápida, sobre relacionamento. Apesar de ser um assunto que eu também estou cheio de erros e acertos, falhas e defeitos. Eu só tô mencionando porque, querendo ou não, isso também tá afetando / derretendo o cérebro das pessoas. Como eu disse, os 3 pilares desse mundo: dinheiro, poder e relacionamento, se é que você me entende. A palavra relacionamento, o normal, o correto, biblicamente falando, homem e mulher, casamento, etc e tal. Qualquer coisa que fugir disso é modalidade ou anomalia. Porque hoje em dia tem várias modalidades por aí, interação de inseto, um monte de gente uma em cima da outra. Mas relacionamento não é isso. É exato parar pra pensar que ainda tem que ficar explicando isso. O que eu acho que tá acontecendo, se é que eu entendi o que tá acontecendo, é que é o seguinte pensamento: enquanto estivermos aqui nesse reino dos porcos, é para se desapegar das coisas mesmo, bem nítido, estampado. Caso contrário, todo mundo que se apaixonar por esse reino das trevas vai cair no mesmo ciclo vicioso, espiral da morte, que a maioria cai, fazendo de tudo, literalmente de qualquer jeito, para conseguir se preencher com todo tipo de bens materiais e distrações desse mundo, para tapar a cobrança da eternidade pós-morte que tá chegando. Mesmo que ao fim de todo o processo de degradação nesse mundo, a pessoa fique toda porca e estragada, contanto que ela consiga o dinheiro, mesmo que roubando, o corpo, mesmo que cheio de enxerto e remédio, e o relacionamento, mesmo que de qualquer jeito, traindo um em cima do outro, como eu citei, tudo bugado. O que importa é que consiga. Tristemente, esse é o retrato da atualidade. Aquela coisa de ninguém querer ficar pra trás, entre aspas. Entretanto, quem já percebeu que a maioria tá vivendo exatamente esse mesmo exemplo que eu acabei de citar, nessa hora a verdade fica bem explícita, gritante, que na realidade crua, o que se tem hoje é uma humanidade doente por tentar completar a cartela desse mundo amaldiçoado. Simples assim. Quem for mais analista vai contemplar, tudo foi adulterado na cabeça da maior parte das criaturas ambulantes que habitam aqui, chamado de humanos. Meio sinistro, dá pra dizer que muitos humanos se tornaram carcaças andantes, porque a maioria pensa assim: eu quero algo, eu vou fazer de tudo pra conseguir esse algo, mesmo que seja errado, de maneira mais equivocada possível, mas eu vou conseguir. E pode reparar que até os filmes endossaram isso: faça de tudo, contanto que vença, obtenha, conquiste, possua, material. Só que ao agir assim, a longo prazo, ninguém pensa ou se pensa, então tem que ficar passando um panão maior que uma lona de caminhão para desconversar o assunto. Ninguém não enxergam que depois disso vão ter que prestar conta de todas as pérolas de estupidez que fizeram enquanto estiveram nesse mundo. E eu sinceramente, do fundo do meu coração, não entendo como as pessoas ficam preocupadas em seguir a vida perfeita, mesmo que seja passando por cima de tudo, e não se dão conta que tem uma PAN 2.0 chegando, nem notam que o apocalipse já começou. O que me regozija, me alegra, coloca um sorriso no meu rosto e me faz acordar com esperança é saber que em breve cada um vai voltar para sua casa. A de verdade, eu digo, cada um vai pro reino onde só há os que são como ele. Para quem zomba de tudo, leva nada a sério, acha que é imortal, que tá tudo bem, sinto dizer, mas esse ou essa é um belo, uma bela de um ou uma iludido, iludida. E tem um momento perfeito para dizer aquela frase agora: todos querem ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Eu fico me perguntando, por que não quer morrer? Que medo desse da morte? De certo, é porque tá com a conta suja com o reino lá de cima. Aí, nesse momento, alguns até falam: ah, mas eu sou tão gente boa. Então, não tem com o que se preocupar. Se é tão boa assim, não tem com o que se preocupar. É daquele mesmo naipe de quem imagina que chegando lá é Deus que vai ter que bater continência pra pessoa. Uns e outros até pensam que quando chegar lá vão cuspir na cara de Deus, vão xingar ele. Só pra constar, isso, se é que vão conseguir, nem sequer vão suportar olhar pro rosto dele. Já cheguei a sonhar com algo próximo a isso, acho que até falei em outro vídeo. Então tem uma boa base pra entender do que estou falando. Evito ficar pronunciando sonho toda hora, pra não ficar gerando só conteúdo em cima, pra não ficar maçante. Mas, pra mim, foi algo tão impactante. Inclusive, outro entendimento que eu posso destrinchar do sonho, e não comentei, abri em detalhes, foi o que eu compreendi o seguinte: o que é espiritual é mais real do que as coisas daqui. Isso é importantíssimo de ressaltar. 2, as coisas de lá são mais impactantes e importantes do que as coisas daqui. E 3, diferente do que a maioria pensa ou acredita existir, que nós somos gerados nesse lugar com opções abertas na vida, livres e desbloqueadas de A até Z, já eu não acredito nisso. Diria que é equivocado esse raciocínio. Explicando de forma rápida, a maneira mais fácil de entender, você pode tirar uma conclusão, um igual do sonho, é que, imagine um exemplo, que da letra A até Z são opções na vida. A é casar, B é conseguir um carro e assim por diante. Todos pensam que podem escolher, fazer, realizar qualquer um, mas eu já acredito que a alternativa mais realista seria algo próximo disso. Da opção A até a opção Z, existem algumas pré-definições que vão continuar acontecendo como se estivesse bloqueado, com cadeado, independentemente do que ocorrer. Tipo A, F, J, a pessoa tem que casar, F, a pessoa vai em algum momento ter um filho, e J, a pessoa vai passar por algum momento crítico na saúde. Esse padrão vai acontecer independentemente do que a pessoa fizer, mas esse foi um exemplo chulo, só para entender que tem coisas mais sérias e críticas na vida de cada um. Como foi no caso de Jó e outros afins, a maioria pensa que estar bem de vida é ser um sheik, um príncipe, mas esse status só garante bens materiais, não garante vida eterna.
Às vezes uma pessoa numa situação de vida mais simples ou sem muitas conquistas, ou até mesmo diante de várias circunstâncias críticas, como no caso de Jó, pode estar mais próxima cumprindo a vontade de Deus ou alguma lei espiritual, mais até do que um rico, inclusive. Aí tem aquele conto do camelo passar pelo fundo de uma agulha, que na verdade se referia a atravessar por uma passagem bem estreita, então tinha que se tirar os bens materiais, tirar a bagagem para poder chegar ao outro lado. Outro segundo exemplo que dá para citar desse treco do sonho, opções na vida, imagine o alfabeto de A até Z. São alternativas, coisas que podemos fazer durante essa vida. A até Z são as letras que a gente conhece, mas imagine que exista bem mais letras depois do Z. Ou seja, espiritualmente falando, imagine que existe bem mais opções, atividades, funções que teremos lá. Talvez nem sequer temos como ter a dimensão do que é. Algumas podem ser previsíveis, outras não, por ser algo desconhecido, algumas delas, onde nossa capacidade humana não nos permitiria imaginar. E tem tanta abertura desses assuntos sobre o céu e tudo mais, poderia ficar horas e horas falando. Não compreendo como tem seres por aí que não entenderam ainda o quão perto estão de conhecer, descobrir o reino celestial, descobrir se Jesus existe, como eu falo. Assim como o Balaão lá, que recebeu dons, mas usava de uma forma, eu acho bem relatável. Outros por aí podem também ter tido dons abertos. A questão é como você usa isso, se usam só pro mal ou pra coisas mundanas. Isso só evidencia o quanto que tudo indica, o mundo está nas respiradas finais, em estado terminal já. As pessoas preferem fazer o que é errado por livre e espontânea vontade, por escolha própria. Prova disso, eu dá até pra inserir aqui uma situação que presenciei recentemente. Foi algo do tipo, visualize uma pessoa que tá infartando e mesmo assim continua comendo, apesar de ter sido avisada, alertada, continua comendo. Faltava só eu colocar a data e hora que ela vai sair daqui, por incrível que pareça. E ainda assim, se duvidar, não mudaria. Tem que errar, não tem como, parece que é uma profecia. Pior não seria nem tanto isso, pior mesmo é quando o indivíduo, não basta fazer o mal pra si mesmo, tem que puxar o outro pra dentro do poço. Não sendo suficiente, puxar o outro pro abismo, vive infernizando, não respeitam nada. Tem uns que se morrerem, eu tenho certeza, o ambiente vai melhorar. Até as plantas, a natureza e os animais vão agradecer, vão clamar, rejubilar, transbordar de alegria. Se isso já não é um sinal nítido de que tem muitas baterias de opressão andando por aí, não tem como ser mais explícito. E tem uns e outros que chamam esse lugar de lar. Como pode ser lar do oscilar, com tanto encosto de carne e osso vagando por aí? Além de que é bem possível, provável, se eu entendi direito, houve um momento da minha vida aqui, não muito distante, já fizeram um telefone sem fio gigantesco, falando um monte de coisa sobre mim e tal. Mas, sendo sincero, eu não ligo, até porque cada um sabe o que faz, qual é o grau da fofoca que fala mal dos outros em meio a coisas viscerais que estão por vir. Como eu comentei no vídeo anterior, tudo nesse mundo será esquecido, por isso eu foco nisso, como eu gosto de falar, aqueles que se apegam demais exageradamente a esse mundo, é como se estivessem assinando um contrato com a loucura. O que importa agora é que Deus sabe quem você é, no caso, quem eu sou. Deus conhece o coração de cada um e é isso que basta. É desconsiderar também, agora com esse advento por aí do H5N1, e a chance aumentando de todos os nós estarmos perto da partida daqui, o peso das coisas desse mundo se torna zero, que são as picuinhas desse mundo perto de doença, pandemia, perda, caos e as tantas consequências que vão vir. Quem já passou, teve experiência com a morte, ou quase morte, sabe que é como se tirasse a chave da importância. Nada nesse mundo tem valor perto da morte ou quando você estiver doente. Eu interpreto a morte como café da manhã, almoço, janta, tomar banho, e a morte deveria fazer parte assim também, na mesma naturalidade que se pratica a rotina. Até porque, num certo dia, para todo mundo, a morte uma hora vai fazer parte da última rotina. Outro ponto a acrescentar, alguns têm a visão distorcida de que quando os cristãos, os que defendem a verdade e a justiça, forem varridos dessa terra, o mundo vai se tornar um lugar melhor. Mas só gente ruim suporta gente ruim. E é graças ao cristão que ainda não tá saindo demônio cobrindo o planeta com sangue dos pecadores por aí. Vale lembrar, para quem acha que ser cristão é só crer em Cristo, é dito que até os demônios creem e tremem, ou seja, até o demônio pode ser um bom cristão se for avaliar por esse termo. A atitude é a chave, a prova do que cada um quer, ainda bem que a salvação é individual. É óbvio que não existe retidão 100%, senão teria só anjinhos aqui, não seres humanos. Eu, como exemplo, sei que não sou perfeito, mas se tem uma mentalidade que carrego comigo, é morrer tentando ser o mais próximo possível do irrepreensível. Você não deve nada para ninguém, só para aquele que é o pai dos espíritos. E último tópico, assunto, tanto faz, vou passar um conhecimento bem interessante. Cada um dá aquilo que tem. Nessa fase final, tô percebendo que do nada, certeza que tem algo espiritual por trás, na verdade, as pessoas ao redor e de redor já estão se mostrando. E em parte isso é bom pra filtrar quem é quem. Atenção na seguinte circunstância, pela mesma forma que cada um age e interage, já revela muito sobre a pessoa e até como ela pode vir a te trair ou apenas usar o que tem. Um porco-espinho solta o espinho, a cobra solta veneno, o escorpião usa cauda, o rato só aparece quando a luz apaga, o camaleão muda de cor, mas nunca a natureza, e assim por diante. O ser humano não é tão diferente. É sempre o mesmo formato, como se fosse uma fórmula mesmo. Pode pegar qualquer pessoa conhecida ou próxima, o que ela vive usando pode se tornar contra você. Apocalipse já alertava disso, quem é muito analista, observador, sei lá, informante. No fim, essas pessoas podem virar a chave pro lado inimigo. Aí percebe-se que esse mundo vai se transfigurando em algo vil, maléfico, maldoso, terrivelmente amaldiçoado. Todavia, portanto, o fato de querer a cabeça dos cristãos, isso já diz muita coisa. Olha, se antes da meia-noite de hoje me oferecesse abandonar Deus ou morte, eu diria que é uma honra morrer por Cristo, e deveria ser pra todo mundo isso. E ainda como bônus, você desse manicômio, desse hospício.
Muitos aqui não entendem o que eu acabei de falar, acham que é fanatismo, loucura, que eu tô endemoniado, ou falariam que eu não tenho amor à vida, e de fato eu não tenho mesmo, não é essa. Mas sim, tenho amor pela verdadeira vida, lá de cima. Por isso eu tenho me esforçado e me dedicado para tentando ser o melhor possível, não segundo a visão humana, mas segundo ao lado do âmbito espiritual. Para terminar o vídeo com um pensamento, reflexão bem bonita, Deus fez uma construção muito inteligente. Quando você, eu ou qualquer um aqui, se coloca do lado de lá em cima, você é onde você se coloca. Ele permitiu essa opção, nós aqui damos propósito à nossa existência, quando nos colocamos em causas mais sérias, celestiais, por exemplo. Para quem ainda estiver ouvindo até aqui, imagine-se mesmo que rapidamente, numa cama, febril, no limite, esse H5N1 deixa a pessoa extremamente inutilizada. Só jogar aí na barra de pesquisa ou qualquer chatbot. Não tenho dúvida nenhuma de que muitos vão ser surpreendidos pela morte, nesse momento, pelo H5N1, ou por qualquer outro advento que venha dele. Também pode ser por outras coisas, cedo ou cedo a morte chega. O que é irônico, afinal, a morte é a única certeza da vida. Todos deveriam se preparar para esse dia. Portanto, a surpresa não vai ser morrer, a surpresa vai ser perceber que todo mundo acreditava que ia conseguir viver aqui antes de morrer. Mas a verdade é que a vida, a verdadeira, só começa lá em cima.